Boa noite. Estou aqui mais uma vez para juntos acompanharmos os acontecimentos do dia a dia, né? Nós sabemos que a cada um dia do ano nós temos as nossas datas comemorativas, né? E essas datas comemorativas nos traz a lembrança do passado, muitas vezes triste, muitas vezes, né, nos traz alegria e nos leva a comemorar essas datas, né? Esses acontecimentos. E eu quero trazer aqui hoje para você, lembrando que hoje, dia 7 de abril de 2020, é o dia do corretor. É o dia do corretor. Esta data homenageia o profissional que se dedica a ajudar pessoas durante o processo de aquisições e negociações de determinados bens e serviços, né? Então essas pessoas eles são destinadas a isso, eles vão ajudar, né? Ou na compra de um carro, ou na compra de um imóvel, ou na venda também, né? E nós temos vários tipos diferentes de corretores. Eu só vou citar, né? Não vou especificar o trabalho de cada um, mas nós temos o corretor de imóveis, nós temos o corretor de seguros, nós temos o corretor de valores, né? E outros corretores que muitas vezes não são lembrados, como corretores de frete, corretores de mercadorias. Então não importa, né, o tipo de corretagem. O essencial é que este profissional ele esteja sempre ciente de todas as informações existentes no campo da economia em que ele atua. Então a mensagem de hoje para você, corretor, é dizer que a sua atenção, dedicação e cuidado ao tratar do seu trabalho faz de você, corretor, uma joia rara em meio a tantos aproveitadores. Obrigado pelo esforço de sempre obter os melhores resultados. Então, feliz dia do corretor. Lembrando também que hoje é o dia do jornalista. Você vê como uma coisa puxa a outra, né? Então essa data homenageia o trabalho dos profissionais na mídia, responsável por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira imparcial, ética, né? Seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos. O jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fonte de informações confiáveis. Então, uma mensagem que eu deixo hoje para você, jornalista, o Dia do Jornalista foi criado, né, pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI, né, como uma homenagem ao Giovanni Battista Libera Badaró, né, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil. Então esse Giovanni Badaró, ele foi médico e jornalista e ele foi assassinado no dia 22 de novembro de 1830 em São Paulo, né, por algum dos seus inimigos políticos. Então o movimento popular que se gerou por causa do seu assassinato levou Dom Pedro I a abdicar o seu trono em 1831. Então no dia 7 de abril, deixando lugar para Dom Pedro II, o seu filho, com apenas 14 anos de idade. E foi só lá, por meados de 1931, 100 anos depois, né, do acontecimento, que surgiu a homenagem, né, do dia 7 de abril para o jornalista. Foi também no dia 7 de abril que a Associação Brasileira de Imprensa foi fundada, em 1908. Com o objetivo de assegurar aos jornalistas todos os seus direitos. Então, a mensagem de hoje para você, jornalista, né? Porque mais do que transformar os fatos em notícia,
você é responsável por perpetuar os acontecimentos na história. Então, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Palavra de George Orwell. E hoje também é o Dia Mundial da Saúde. Parabéns aí para os nossos amigos da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, né, os cuidadores de idosos, todos aqueles que estão integrados aí em ajudar, em levar o bem-estar para outros, né, o ato de cuidar. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Então, o principal objetivo dessa data é conscientizar as pessoas também a importância da preservação da saúde, para ter o quê? Uma melhor qualidade de vida. Então, anualmente, o Dia Mundial da Saúde ele é destinado a discutir um tema, né, específico que representa uma propriedade na Agência Internacional da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Nós temos em 2018, o tema escolhido foi Saúde para Todos, o que resumiu, né? Aleluia. Eu disse que em 2018, né? O tema escolhido foi a Saúde para Todos, porque falhou aqui na minha memória. O que resumiu o objetivo da OMS ao longo dos seus 70 anos de existência, né? Em 2017, o tema mundial da saúde foi a depressão. Então, a cada ano surge um tema, né, para estar sendo discutida. Então, todos os assuntos debatidos durante o Dia Mundial da Saúde, eles são prolongados ao longo de todos os anos. Então, através de atividades e palestras instrutivas e educacionais, por exemplo, né, são levados. Então, no Brasil, por exemplo, o debate de melhores condições de saúde também é pauta de outras datas especiais, né, como o Dia da Saúde, que é dia 5 de agosto, e o Dia da Saúde e Nutrição é 31 de março. Eu até gravei um vídeo falando sobre a saúde e nutrição, mas não deu para ser postado no dia, porque eu estava sem internet, mas vou deixar postado no YouTube. Aquele que quiser, né, visualizar para entender um pouco mais, vai estar disponível, né? Então, o Dia Mundial da Saúde ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde em 1948, devido à preocupação de seus integrantes em manter um bom estado das pessoas, né, em todo o mundo. Também alerta sobre os principais problemas que pode atingir a população mundial. Então, oficialmente, o Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril desde 1950. Então, de acordo com o conceito definido, né, pela OMS, a saúde é um estado de pleno bem-estar físico e mental e social, e não apenas a ausência de saúde ou enfermidade. Então, nesse mesmo dia também, no dia 7, né, do dia de hoje, de abril de 2020, também se comemora o Dia do Médico Legista. O Dia do Médico Legista ele surgiu no ano de 1886 com a aprovação da Lei número 18, que oficializa a perícia médico legal no Brasil. Então, sobre essa assinatura do Conselho, João Alfredo Corrêa de Oliveira, então presidente da província de São Paulo. Com essa data, homenageia uma das áreas mais importantes dentro da medicina, né? Que é a medicina legal, ou seja, a atividade exercida pelos médicos legistas. Então, esses profissionais, eles são responsáveis em realizar necrópsias em corpos humanos. Com quê? Com o objetivo de analisar a estrutura orgânica do corpo, a tentativa de encontrar e explicar os motivos
que teriam levado aquela pessoa à morte, né? Então os médicos legistas, eles atuam quando as circunstâncias da morte não são naturais, ou seja, um assassinato, um acidente, um suicídio. Então, para se estar apto a ser um médico legista, os interessados deverão concluir um curso de ensino superior em medicina, sendo também possuir conhecimentos básicos de direito, biologia, química e balística, né? Então está aí o dia de hoje também destinado aos médicos legistas. E também nesse dia de hoje, nós temos aqui uma reflexão de um acontecimento, poucas pessoas, né, na realidade, têm acesso a essas informações. O Dia Internacional para a Reflexão dos Genocídios, né, de 1994, em Ruanda, por Ban Ki-moon. Então, no dia 8 de abril de 2013, artigos e mensagens genocídios traz uma reflexão, né, de Ruanda, através do secretário-geral da UNIC do Rio. Então essa mensagem do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para a data de 2013, o dia é lembrado anualmente em todo 7 de abril. Então, no 19º aniversário do genocídio em Ruanda, lembrando mais de 800 mil pessoas inocentes, né, perderam as suas vidas, e ali foi honrado, né, os sobreviventes, cuja a resistência continua a nos inspirar, né, e louvamos aqueles muito poucos de forma trágica. Então vieram em defesa dos demais seres humanos. Os renascidos das cinzas do genocídio de Ruanda forjou um novo caminho, avançando em direção a uma sociedade mais justa e pacífica, né? Eu encorajo o povo e o governo de Ruanda a continuar a promoção do espírito inclusivo e do diálogo necessário para a recuperação, reconciliação e reconstrução. Então, a Organização das Nações Unidas, ele trabalha todos os dias para extrair ensinamentos de Ruanda e para evitar a repetição de tal horror. Então, o assessor especial para a prevenção do genocídio, ele monitora o mundo para detectar sinais de potenciais problemas, né? Então, a responsabilidade de proteger assumiu o seu lugar como novo princípio global. Então, eles estão fortalecendo as capacidades de mediação, de investigação, diplomacia preventiva e resolução pacífica de conflitos, e estão também concentrando nos procedimentos especiais, né, de outros mecanismos de direitos humanos da ONU, que desempenham um papel crítico de alerta precoce. Também estão fazendo grandes avanços contra a impunidade, genocidas suspeitos e outros potenciais criminosos de todo o mundo já sabe que eles vão se responsabilizar perante o Tribunal Penal Internacional e outros tribunais internacionais ou tribunais nacionais. Então, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda continua a fazer justiça com a cooperação de Ruanda e outros estados. A Justiça Penal Internacional é uma prova da nossa determinação coletiva para enfrentar os crimes mais hediondos. A nova era de responsabilidade é real. Então, a prevenção do genocídio é uma responsabilidade partilhada. Os estados, eles devem respeitar suas obrigações sobre o direito internacional para prevenir abusos e proteger a sua população. Coletivamente temos que ir além das palavras e efetivamente proteger as pessoas em risco. Individualmente, devemos nutrir a coragem de cuidar e a determinação para atuar. Só por esses desafios é que podemos combinar
com a determinação dos sobreviventes e verdadeiramente honrar a memória daqueles que morreram em Ruanda há 19 anos. Então, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou, né, para as tendências perigosas de aumento da xenofobia, racismo e intolerância em muitas partes do mundo. Então, no dia 7 de abril, marca 25 anos do início do genocídio contra o Tutsi no Ruanda. Em 1994, mais de 800 mil Tutsi, Hutus moderados e outros que se operam ao genocídio, foram mortos em menos de 3 meses. Então, o cemitério em Nyanza, na zona rural de Kigali, em Ruanda, durante o genocídio, 10 mil pessoas foram queimadas e mortas no vilarejo, enquanto tentavam escapar para o Burundi. Então, cemitérios em Nyanza, na zona rural de Kigali, em Ruanda, durante o genocídio, 10 mil pessoas foram queimadas e mortas. Eles tentavam escapar, né, para o Burundi. Os sobreviventes, em mensagem sobre o dia, Guterres disse que o aniversário é uma oportunidade, né, para homenagear aqueles que foram assassinados e refletir sobre o sofrimento e a resistência daqueles que sobreviveram. Então, um desses sobreviventes é Liberé Kayumba. Hoje, né, trabalha para o Programa Mundial de Alimentação PMA em Ruanda, ajudando os refugiados de outros países a atender às suas necessidades básicas e sobreviver às condições desafiadoras que enfrentaram no campo. Não sei se essa sobrevivente ainda se encontra viva, né, mas ela lutou e foi trabalhar, né, no Programa Mundial de Alimentação. Então, diz Kayumba diz que tem uma compreensão mais profunda, né, do sofrimento dessas pessoas devido à sua história. Então, ela diz que as memórias são uma motivação para trabalhar para a PMA, mas que não tem sido fácil nem para ela e nem para as suas irmãs. O chefe da ONU descreveu tipos de discurso como uma afronta aos valores, ameaça aos direitos humanos, estabilidade social e paz, pedindo que todos trabalhem, né, para resolver e mitigar as causas que prejudicam a coesão social e criam condições para o ódio e para a intolerância. Então, as Nações Unidas, eles marcaram o dia 7 de abril, o Dia Internacional de Reflexão sobre o genocídio de 1994 contra os Tutsi em Ruanda. Então, esse evento, todo mundo, incluindo uma cerimônia no Palácio das Nações em Genebra, um evento na Assembleia Geral em Nova York, então podem ser vistos pela web TV da ONU. Eu estive na África em 2013 e eu tive a oportunidade de conhecer, né, os refugiados de Ruanda. Eu participei da igreja, né, dos refugiados de Ruanda, e são milhares de pessoas também que migraram ali para Moçambique, né, para estar ali saindo de uma... Esses refugiados de Ruanda, eles também estavam fugindo das guerras lá em Ruanda, né? Então, essa reflexão de hoje para os africanos ali, moradores de Ruanda, né? Essa reflexão sobre genocídio, né? Pessoas contra a xenofobia, que muitas coisas acontecem no nosso meio e acaba trazendo guerra. E a palavra do Senhor diz que a guerra começa dentro de nós, né? A partir do momento em que nós não aceitamos algo ou não aceitamos uma imposição, nós geramos uma guerra, né? O Senhor veio para dar paz, Ele traz a paz que os homens não podem dar. Então, que nesse dia de reflexão, dessas datas comemorativas, você viu como que uma coisa puxou a outra, né? Nós estamos universalmente ligados uns aos outros, né? O jornalista, ele leva as boas e más notícias,
né, os médicos estão para cuidar, não são Deus, né, eles não são Deus para trazer a vida aos mortos, só quem pode fazer isso é Deus, mas estão ali cuidando de pessoas, fazendo o melhor de si, né? E nós possamos estar orando, né, pelos profissionais de saúde, pelos jornalistas, os médicos legistas, ali, os corretores de imóveis também, que, né, muitos têm a sua ética, têm a sua moral de estar ajudando o próximo. Então fica aqui nessas datas comemorativas, que muitos vão comemorar e muitos vão apenas refletir, porque não tem o que se comemorar a morte de uma grande população, né? Apenas refletir no que nós podemos ser melhor uns para com os outros, porque a guerra começa aqui, ó, dentro de nós. Se nós conseguimos trazer a paz, a pacificação para o nosso interior, então nós vamos trazer também a paz para o nosso interior. Sejamos como Abraão. Abraão quer dizer pacificador. Então que nós também possamos ser como Abraão, o pai da fé, né? O pai da fé, ele foi um pacificador. Ele trazia paz e não a guerra. Eu deixo uma boa noite e fico na paz do Senhor Jesus. Amém? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva neste canal, compartilhe para que, né, outros também venham ter esse conhecimento, e não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações para novas postagens. Se você gostou, toca o sininho. Se você não gostou, toca o sininho também, né, para que você possa estar me ajudando a crescer nesse canal. Amém? Boa noite.